O texto não é bem a palavra. O título da mensagem é: Se não perdoarmos, não teremos acesso a Deus em oração. E o texto é Mateus 6, 12, versos também 14 e 15. Nas duas últimas mensagens que trouxemos aos irmãos, procuramos, através das Escrituras, mostrar a necessidade que temos de orar. Obrigado, Isaías. Nas últimas duas mensagens que trouxemos aos irmãos, procuramos, através das Escrituras, mostrar a necessidade que temos de orar individualmente como igreja. Fizemos então a seguinte pergunta: por que precisamos orar como indivíduos e como igreja? E respondemos essa pergunta em várias etapas. Não vamos citar todas, mas apenas as que queremos hoje destacar. Primeiro, porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Ou seja, nos céus, Deus tem o governo. Na terra, Ele deu esse domínio, esse poder ao homem. E a interferência dele aqui ocorre quando nós pedimos que ele o faça. Isso porque Gênesis 1, 27 e 28 diz assim: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Ao criar o homem, Deus deu a ele o domínio. Ao criar o ser humano, Deus deu a ele o domínio da sua criação. Isso não significa que Deus não possa fazer nada e que Deus não faça nada, que simplesmente o mundo está entregue a si mesmo. Deus é Senhor da história. Ele age conforme o seu querer, a sua vontade. Mas na nossa vida pessoal, nas coisas que dizem respeito ao que fazemos, ao que lidamos aqui nesse mundo, Ele interfere se Ele é convidado. Ele não age na minha vida e na sua vida se Ele não é convidado a fazer. Ele age também quando oramos uns pelos outros. E Ele ouve as orações e age através da oração. Em outras palavras, Deus não pode agir na minha vida e na sua sem que eu queira isso. Ele respeita uma coisa que chama livre-arbítrio. E nós temos que entender isso. Essa é uma das principais razões pelas quais temos que orar. Se eu quero que Ele interfira na minha vida, se eu quero que Ele interfira no que eu faço, se eu quero que Ele interfira na minha família, se eu quero que Ele haja nesta, naquela ou qualquer outra situação, eu tenho que pedir. É isso que Ele quer que eu faça. Ele quer que eu dependa dEle, se eu quiser depender dEle. É uma escolha que eu faço. Muitos têm escolhido viver a sua própria vida, ignorando a Deus. Ele deixa a pessoa ir no curso que ela quer. Faz o que quer, do jeito que quer, e Ele deixa correr frouxo e solto. Isso não quer dizer que o mal não seja punido. Nós temos responsabilidade diante dele, mesmo que não o convidemos para agir em nossa vida. Se nós praticarmos o mal, nós vamos colher o mal. É uma lei que está na palavra de Deus. Nós colhemos o que semeamos. Então,
Se eu pratico bem, eu vou receber o bem. Se eu pratico o mal, eu vou receber o mal. Isso é uma lei universal e acontece sempre. Mas, voltando, Deus interfere nas coisas que dizem respeito a mim, a você, a sua igreja, quando nós oramos. Então, muitas vezes a gente quer ver coisas acontecendo aqui, mas se não orarmos, não vai acontecer. Mas a igreja é dele. Sim, é dele. Mas ele continua respeitando o livre-arbítrio que nós temos. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Por que precisamos orar como indivíduos e como igreja? Em segundo lugar, porque Jesus nos ensinou a orar pedindo que a vontade do Pai seja feita na terra da mesma forma como ela é feita no céu. No céu, a vontade dele é feita de forma plena, total. Se eu quero a vontade dele aqui na terra, eu tenho que pedir, tenho que orar pelos governantes, tenho que orar pelas pessoas que estão em posição de autoridade sobre nós, onde quer que nós nos encontremos. Temos que orar pela cidade, temos que orar pelo país, temos que orar pelas situações que nós vemos e sabemos e conhecemos. Temos que orar uns pelos outros. Jesus nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade do Senhor, precisamos orar pedindo que a vontade do Senhor seja feita aqui como ela é feita lá. E para isso, existe um detalhe que não pode ser ignorado. Deus também ouve a oração que é segundo a vontade dele. Veja que eu peço que a vontade dele seja feita. Então, se eu quero algo, eu preciso conferir com a Bíblia se o que eu estou pedindo é da vontade dele. Porque não é porque eu peço que ele vai me dar. Você está pedindo que a vontade dele seja feita na sua vida. Então, é ele interferindo na sua vida. Ele agindo na sua vida. Muita gente não quer. Eu quero viver do jeito que eu quero. Tudo bem, vai em frente. Mas se você quer a ação dele na sua vida, se você quer que ele haja na sua vida, então você precisa conhecer a sua palavra. Porque na palavra dele, a Bíblia, nós temos a orientação que necessitamos para saber se o que nós queremos é o que ele quer. Porque o que ele quer, ele deixou escrito na palavra dele. E o que ele quer e a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele nunca quer nada que vai ser ruim para nós. Você pode inicialmente não gostar, mas você vai entender que o final foi bom, que o final vai ser bom, quer a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. Por isso que na 1 de João 5, 14, 15 diz: e essa é a confiança que temos para com Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Jesus também disse que, na sua oração, em João 17, 17, ele diz, ele orou pelos seus discípulos pedindo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a verdade, o certo, o direito, nós encontramos na palavra de Deus. Por que precisamos orar individualmente, sozinhos? Vimos isso também no domingo passado, longe dos olhares de todos. Em terceiro lugar, porque Jesus nos ensinou a orar assim. Normalmente nós somos autênticos.
somos espontâneos, nós expressamos o que há em nosso coração quando estamos sozinhos. Então, Jesus disse que eu não estou orando para as outras pessoas verem, acharem bonito e elogiarem. Eu não estou falando com... Primeiro, estou falando com Deus. Não estou falando com os homens, com o ser humano. Segundo, a minha oração, quando eu estou dentro do meu quarto, sozinho, é aquilo que vai no meu íntimo, aquilo que vai no meu coração. E eu preciso ter esse tempo. Eu preciso ter esse tempo com Deus. Tempo em que eu abro o meu coração sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser acusado, sem medo do que possa acontecer. Eu não tenho que dizer o tempo todo aquilo que você e eu pensamos que Deus gosta de ouvir. Ele quer ouvir o que vem do coração. Ele quer ouvir o que está no íntimo. A sua dor, o seu pesar, a sua tristeza, a sua alegria, a sua gratidão, o seu louvor. Nós temos N razões para dar graças a Deus, como vimos aqui hoje no início do culto. Então, eu posso fazer isso também sozinho, posso expressar a Ele minha gratidão. É claro que muitas vezes você pode fazer isso o tempo todo. Você vai se alimentar, dê graças a Deus, estando você sozinho ou acompanhado. Então, é muito bom você poder ter intimidade com Deus. E é importante que nós sejamos autênticos. Deus conhece, antes de eu falar, Ele conhece o que eu vou falar, por que eu vou falar, para que eu vou falar, a minha motivação, se eu estou sendo sincero ou não. Então, não jogue fora conversa fiada. Diga para Deus o que vai no seu coração. Também você não precisa gritar que Ele não é surdo, não, viu? Tem muita gente que acha que precisa gritar. Há momentos que a gente grita, às vezes, assim, de desespero, de... Bom, cada um é cada um, né? Mas você não precisa gritar para ser ouvido. Deus ouve e Ele sabe o que está no seu coração, mas é preciso que nós expressemos isso a Ele, porque Ele quer ouvir da nossa boca. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Então é isso que Ele quer ouvir. Se você está com medo, diga que está com medo. Se você está aflito, ansioso, preocupado, inquieto, fale com Ele. Não tenha vergonha, Ele não vai reprovar você. Você só não pode pedir para praticar o mal, para Ele fazer o mal com alguém, para alguém. Mas se você... Bom, eu creio que alguém que está planejando o mal não vai nem querer falar com Deus. Porque Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos buscar aquilo que é de Deus. E precisamos conhecer a Deus, então, para falar com Deus, não é? Aí a importância da palavra. Então, Jesus nos ensinou, e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Puxa, como é que ele sabe orar? Jesus contou uma experiência, uma história. 2 homens subiram ao templo a orar. Um orou assim: te dou graças, ó Deus, porque eu não sou como os demais
pecadores, porque eu não sou isso, eu não sou aquilo outro, ou seja, inflando o seu ego. E o outro orou: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus diz que a oração que foi ouvida foi a do que se sentiu pecador e disse: eu sou pecador, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Ou seja, eu preciso de ti. O outro esbanjou palavras, falando dele mesmo, exaltando a si mesmo. O segundo saiu justificado, o primeiro não. A oração que Deus ouve é a oração que expressa aquilo que nós somos quando falamos e estamos a sós com Deus. Aqui diz que quando nós oramos para os outros ouvir, nós já recebemos a nossa recompensa. Se o nosso propósito é aparecer, tá bom, você já recebeu sua recompensa, mas ela não passou do teto. É claro que nós temos que orar como igreja, e eu citei vários exemplos na última mensagem sobre como a igreja orava junto, e nós vamos ver isso já já. Mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Aí vem a pergunta: por que precisamos orar como igreja, juntos, em concordância? Isso vimos em detalhes. Porque Jesus nos ensinou a orar assim também. Em verdade, digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Qualquer coisa não significa que eu possa pedir qualquer coisa, mas se eu orar de acordo com a vontade de Deus, se dois concordarem, isso será feito. Então nós precisamos orar como igreja. E o contexto em que isso está inserido é o contexto da igreja. Eu não vou repetir aqui para não repetir a mensagem do domingo passado. Domingo passado não, tem 15 dias que eu preguei essa mensagem. Por que precisamos orar como igreja juntos em concordância? Em quinto lugar, porque Jesus nos ensinou que se um reino ou uma casa estiver dividida contra si mesma, tal reino e tal casa não podem subsistir. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Nós não podemos ir a lugar nenhum se não houver concordância. Aí a importância da unidade. Por isso que todos nós, quando cremos em Jesus, temos o mesmo Espírito, é o Espírito de Deus que vem residir em nós e que representa Jesus e o Pai em nós. É o Pai, o Filho e o Espírito em nós pelo seu Espírito. Então, é um só. O Espírito é um só, é o Espírito de Deus que habita em nós, e essa unidade já existe. Agora, é importante que, ao orarmos, eu não peça uma coisa que o outro não está nem aí para isso. É preciso que nós oremos em unidade, juntos, tendo o mesmo alvo, o mesmo objetivo. E durante essas mensagens, essa é a terceira, eu estou usando princípios bíblicos para mostrar a vocês a importância de orarmos juntos por motivos do boletim de oração. Olha, você não tem que orar igual papagaio, isso aí não passa do teto. No boletim de oração nós temos motivos. A oração é sua. As palavras são as suas. Não são, ali são motivos. E se eu pudesse, eu reduziria ainda mais.
Mas se eu colocar muito curto, muitas pessoas ficam às vezes sem saber o que é que está escrito. Então eu ponho bem especificado. Eu sou detalhista, os irmãos sabem. Eu gosto de pormenores e detalhes. Mas você não tem que orar. Ali está o motivo, entendeu? Então ore por isso. Mas temos que orar pela mesma coisa. Eu vou usar hoje um exemplo do pedido número 5, que é por nós e por nossas famílias. E aqui tem corações perdoadores, letra A. Cadê o pedido? Dá para projetar aí? Seria bom que saísse. É isso aí. Vamos ver se dá para chegar a isso. Vamos lá. Então, a letra A diz assim: corações. O que nós queremos orar? Por corações perdoadores, misericordiosos e amorosos, sinceros e obedientes, livres de ressentimentos, amargura, maledicência e maldade. Muito bem. O motivo da letra A está relacionado com a letra B. Oramos para que cada família se reúna diariamente para buscar o Senhor em oração e na palavra. Então, para que nós façamos isso, nós precisamos ter corações perdoadores, misericordiosos. Eu não posso orar com os outros membros da família se eu estou de cara virada para um, para outro, se eu estou aborrecido com A, B ou C. Até porque ninguém consegue fazer isso e ter paz. Para que você possa orar com toda a sua família, você precisa estar em harmonia com os membros da sua família. É preciso que vocês estejam bem um com o outro. Nós oramos também para que os solteiros se guardem puros até o casamento. Isso é importante, porque se houver impureza, Deus não vai ouvir a sua oração. Também oramos para que eles guardem a palavra de Deus, ouçam o Espírito de Deus na escolha do seu cônjuge. É muito importante a escolha que cada membro da família faz, quando solteiro, do seu futuro cônjuge. Então, isso é importante que nós estejamos bem para poder pedir isso. Pedimos pelos relacionamentos conjugais que sejam restaurados, sejam saudáveis e livres de todo laço. É preciso que um cônjuge esteja bem com outro cônjuge. Uma casa dividida contra si mesma, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Nós pedimos que uniões estáveis sejam regularizadas e as barreiras removidas. Normalmente, muitos se convertem, mas o cônjuge não se converte. E nós oramos para que isso venha acontecer, para que as barreiras que existem no cônjuge resistente sejam quebradas, para que eles possam regularizar essa união, porque assim determina a lei, porque é bíblico fazermos assim, né? A Bíblia diz que o que Deus uniu, que não separe o homem. Então, se estamos unidos, se temos compromisso sério com o cônjuge, no que depender de nós, nós devemos querer uma união legal. Mas nem sempre isso depende do cônjuge crente. Muitas vezes quem resiste é o cônjuge não crente, por isso precisamos orar. Nós precisamos orar. Letra F, nossos relacionamentos interpessoais sejam bons, haja santidade, pureza e temor. É a maneira como devemos nos relacionar uns com os outros.
Nós também, letra G, devemos orar para que em todos nós haja empenho na preservação da unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é um texto, isso é tirado, tudo isso aqui é tirado da Bíblia. Esse texto esse último pedido é Efésios 4:3, se não me engano. Façam tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade do Espírito é criada por Deus, mas precisamos aprender a conviver e estar bem uns com os outros. Então, é impossível orarmos em concordância como igreja se não houver perdão em todos e entre todos. Tem que haver perdão na família, tem que haver perdão no trabalho, tem que haver perdão com o vizinho. Você precisa ter seus relacionamentos sadios. Isso implica em perdoar, isso implica em pedir perdão. A coisa que mais fazemos é errar. Eu não estou dizendo que fazemos Bom, a gente erra porque somos falhos e Deus permite que nós entendamos isso, compreendamos isso, para que ninguém pense de si além do que deve. Isso nos leva a buscar a Deus, a pedir perdão para Ele. Mas Jesus nos ensinou que antes de pedir perdão para Deus, nós devemos pedir perdão para quem nos ofendeu, nos feriu, nos machucou. E eu devo perdoar aquele que vem até mim e reconhece que errou, que falou que não devia, que foi áspero, que foi grosso, que ficou irado, mas não era isso que queria acontecer, mas aconteceu. Então você vai, a pessoa vem, pede perdão, você vai perdoar. Quando for você que fizer isso, perdeu o controle, peça perdão e diga, olha, não é isso que Deus quer que eu faça. Eu pequei, eu falhei, me perdoa. Então, para que possamos orar em concordância, nós precisamos estar com os nossos relacionamentos em ordem. Precisamos pedir perdão e precisamos perdoar. Sem isso, não há oração que Deus possa responder. Então vejamos, sempre houve um grande abismo entre judeus e gentios. Isso ficou evidente na maneira como a mulher samaritana reagiu quando Jesus se dirigiu a ela para lhe pedir água. Não foi o que cantamos aqui? Foi o primeiro cântico, não foi? Pois é. Então, vamos ver o diálogo. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Pois bem, Jesus foi buscar essa mulher lá em Samaria. E quem eram os samaritanos? No ano 722 a.C., nós tínhamos, Israel tinha o reino do norte e o reino do sul. Depois de Salomão, o reino ficou dividido, por razões que não cabe aqui analisar.
E o governo do norte era um, o governo do sul era outro. E, bem, por haver pecado, o reino do norte foi todo levado cativo pelo Império Assírio. E o que o Império Assírio fazia? Ele pegava os habitantes de um determinado lugar, levava em cativeiro e colocava ele em outro lugar. E trazia um povo que ele tinha conquistado em outro lugar e trazia para povoar aquele lugar. Então os samaritanos são fruto dessa mudança. Eles ocuparam um território ao norte de Israel, mas que não era composto de judeus. Com certeza havia alguns, e alguns foram convidados a vir para ajudar, porque eles não sabiam como agir lá, mas não vou entrar em detalhes agora também não. O fato é que os judeus do sul não consideravam os judeus que vieram a ocupar aquela terra no norte como seus irmãos. Eles eram tidos como gentios. E eles não conheciam a Deus, eles não guardavam, não conheciam os princípios, nem tinham os princípios que os judeus tinham. E por isso não se davam um com o outro. Depois, mais tarde, os samaritanos vieram a crer no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas só também. Não criam nos profetas, não criam nos outros livros da Bíblia. Então, os judeus tinham um preconceito enorme com relação aos samaritanos. Mas Jesus foi lá, falou com essa mulher e se revelou a ela, e ela foi alcançada. Muitos samaritanos vieram a Jesus, e ele disse lá eu não sei porquê, mas Deus sabe, vamos lá. João, capítulo 4. Vamos ver que altura foi dito isso. Acho que é o verso 34. Deixa eu ver se é isso mesmo. É aqui mesmo. Os discípulos tinham saído para comprar comida para Jesus. Foi quando Jesus começou a conversar com essa mulher samaritana. E quando eles chegaram e trouxeram a comida, a mulher foi na cidade chamar as pessoas para ouvirem Jesus. E os discípulos chegaram, eles tinham que comprar comida, trouxeram. Enquanto os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma. Mas ele lhes disse: tem para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer: será que alguém trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Então, Jesus esteve ali em Samaria, esteve com os samaritanos, e, aliás, esteve com os samaritanos, porque eu acho que, o poço de onde Jesus estava era na cidade de Sicar, e não em Samaria. Porque existe o estado de Samaria se a gente pode assim chamar, e a cidade de Samaria. Mas Jesus estava em Sicar, que era um lugar onde os samaritanos moravam. Então Jesus viu ali um lugar onde havia muitas pessoas que precisavam ser alcançadas. E ele foi lá alcançar, vencendo o preconceito que os judeus tinham e que essa mulher tinha, porque ela, poxa, como é que o senhor vem falar comigo se vocês não gostam da gente? De acordo com Efésios 2:11, os judeus viam os gentios como indignos, porque eles não eram circuncidados.
Efésios 2:11. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios. Não estou me referindo aos samaritanos, porque depois os samaritanos vieram a se circuncidar também. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Os gentios estavam totalmente separados de Deus e não tinham qualquer esperança. Eu me refiro aos outros povos que não tinham o conhecimento de Deus como tinham os judeus. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas Cristo tornou possível a união de judeus e gentios. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados. Quem é que estava longe? Os gentios, os que não conheciam a Deus, como os judeus conheciam. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, pela fé em Jesus. Por meio de Cristo, as barreiras entre gentios e judeus foram removidas, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então Jesus veio para unir as pessoas, veio para restaurar relacionamentos, Ele veio para trazer paz. Nós devemos ter paz com Deus e devemos ter paz uns com os outros. E Jesus veio para isso. Se o outro não quer ter paz comigo, isso é problema do outro, mas no que diz respeito a mim, eu devo ter paz com as pessoas. Não posso ser hostil. Me tratou mal também, eu vou tratar ele mal. A Bíblia recomenda que você deve dar de comer para os seus, para quem persegue você, quem maltrata você, quem faz o mal para você, você deve fazer o bem para ele. É isso que Jesus recomenda e ensina na palavra. Cristo anulou em seu corpo a condenação determinada pela lei. A lei dizia que... e a lei diz... A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Mas no contexto do Velho Testamento, a morte era imposta a quem pecava contra a lei. E muitas pessoas eram executadas literalmente. Mas o texto diz assim, Efésios 2,15, na NVI diz assim, anulando em seu corpo a lei de mandamentos expressa em ordenanças. Os gentios nunca tinham conhecido a palavra de Deus, mas quando aceitaram Cristo, eles tiveram perdão, porque receberam o perdão dos seus pecados. O objetivo de Cristo era então unir gentios e judeus e gentios, formando nele, Cristo, um único corpo espiritual, ou seja, a igreja. A igreja é constituída de gente de todo lugar. A igreja não faz acepção de pessoas com relação à sua etnia, com relação à sua cultura. E o texto diz Efésios 2,15b, estou lendo agora na NVI, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeus e não judeus, um novo homem, fazendo a paz. Esse novo homem é o corpo de Cristo, é Cristo. Quando nós cremos em Jesus, nós somos inseridos no seu corpo espiritual. O que é isso? É a igreja. A igreja é o corpo espiritual, do qual ele é o cabeça e nós somos membros. Então, a cruz tornou possível a união de judeus e gentios e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade
por meio dela. A cruz, ela une pessoas, ela une as pessoas a Deus. Por isso que é uma cruz. Então, a cruz fala da redenção, e a redenção, o perdão dos pecados que nós recebemos de Deus, nós devemos dar aos outros também. Jesus veio e anunciou paz entre os que estavam longe de Deus, os gentios, e os que estavam perto de Deus, os judeus. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe e também aos que estavam perto. Por meio de Jesus Cristo, judeus, gentios hoje têm acesso ao Pai em um só Espírito, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito, é o Espírito de Deus. Judeus e gentios se tornam concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E eu quero chegar logo lá onde eu quero. Judeus e gentios são edificados sobre o mesmo fundamento. Verso 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. E o verso 21 diz que em Cristo todos se tornam um único santuário santo no Senhor. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Isso é a igreja. Em Cristo somos edificados juntos e nos tornamos morada de Deus por seu Espírito. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos, Deus habita no meio do seu povo. Isso é a igreja. Nós usamos um prédio para nos reunirmos, mas a igreja não é o prédio, a igreja somos nós, que aqui nos ajuntamos. E por isso não podemos nos dar ao luxo de alimentar qualquer ressentimento. A oração que Jesus nos ensinou a fazer inclui pedir perdão e perdoar. Voltamos ao que começamos a falar lá. Jesus ensinou, está registrado em Lucas 11, 4. A primeira parte do verso diz: Jesus nos ensinou a orar dizendo: e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. Observe que quando nós pedimos perdão a Deus, nós estamos dizendo que queremos ser perdoados como nós também perdoamos aqueles que nos ofendem, ou nos ofenderam, ou que continuam nos ofendendo. Então, o perdão de Deus nos é dado da mesma forma como Ele quer que, ao recebermos, nós também perdoemos a quem nos ofende. Porque se eu, sendo pecador, indigno, fui perdoado pelo Deus Todo-Poderoso, perfeito, grande como Ele é, Ele me perdoou? Quem sou eu para não perdoar o outro que é igual a mim, pecador como eu? Então, na medida em que eu recebo de Deus a sua bondade, o seu perdão, a sua graça, eu devo dar isso para quem me ofender, me ferir, me machucar. Mateus 6,18, Jesus ensinou: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mas, para obtermos o perdão de Deus, nós precisamos também perdoar.
Jesus disse, ensinou-nos a pedir, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Versículo 12 do capítulo 6 de Mateus. Mas o verso 14 diz, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então é simples assim. Nós recebemos de graça e devemos dar de graça. Recebemos perdão de Deus e devemos dá-lo a quem precisamos perdoar. Deus fez isso gratuitamente. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu porque éramos dignos, mas Ele deu a vida dele quando ainda éramos pecadores. E Deus mostrou esse amor, revelando-o através de Jesus na cruz do Calvário. A falta de perdão impede que as nossas orações sejam ouvidas pelo Pai. Jesus ensinou em Marcos 11, 24 a 26. Por isso digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês que está no céu não perdoará as ofensas de vocês. Então, quando eu estiver orando, quando você estiver orando, se nós cair a ficha e eu me lembrar que tem alguma coisa contra alguém, eu tenho que perdoar. E Jesus ensinou que eu tenho que ir lá primeiro, conversar com essa pessoa, pedir perdão, e depois voltar e pedir perdão a ele, em oração. Então, eu não posso encurtar o caminho. Eu tenho que seguir o roteiro, e o roteiro pressupõe que eu vá e me reconcilie com a quem eu ofendi, prejudiquei, e se alguém tem alguma coisa contra mim, eu devo procurar resolver, e se a pessoa não aceitar o meu pedido de perdão ou não me perdoar, é problema dela, mas eu fui até ela e tentei resolver. E é preciso que eu entenda que esse pedido tem que ser de coração, não é da boca para fora. Muitas pessoas dizem, eu perdoei, mas fica emburrada, fica de bico, fica diferente. Eu sei que não é fácil uma pessoa machucar você e você ficar numa boa com ela. Mas você pode ainda estar curtindo a sua dor. Mas você tem que ter paz. Porque você perdoou. Quem perdoa não lança em rosto. Quem perdoa não vive voltando ao mesmo assunto e falando sobre aquilo, julgando na cara de ninguém. Na hora da raiva, a boca fala do que está cheio o coração. E a boca revela o que tem no coração. E se a boca fala é porque ainda não foi resolvido. É porque o coração ainda está... A ferida não foi curada. A cicatriz não vai embora. Mas ela fica ali sempre. Mas tem que ser cicatriz e não ferida aberta. Porque se tiver aberta... Nós falamos aqui algum tempo atrás sobre raiz de amargura. A raiz de amargura é aquela coisa que está debaixo da terra, mas uma hora ela vai brotar. E quando brota,
é uma raiz venenosa. E ela brota para manifestar o seu veneno mortal. Ela brota para destruir, para machucar, para ferir, para ofender. E não presta mesmo. Então tem que ser curado. 1 Pedro 3,7 diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum no lar com entendimento, com discernimento, diz essa versão, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça de vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Mas se não agirmos assim, as nossas orações são interrompidas. Eu não posso orar se eu não estiver bem com o meu cônjuge. Eu não posso orar com o meu cônjuge, eu não posso orar com ninguém. Até que eu resolva o meu problema com o meu cônjuge. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas, se eu estiver bem com o meu cônjuge. Satanás tira vantagem de toda a falta de perdão. 2 Coríntios 2, 10 e 11 dizem assim: a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo. Pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. A intenção do diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E o que ele mais faz é colocar fogo na lenha, no graveto, para que pegue fogo. Ele quer ver a coisa pegar fogo. Ele vai lá e sopra no ouvido de um, sopra no ouvido do outro. Quem cair vai ser o primeiro a cutucar o outro. O outro, porque foi atacado, se agir na carne, vai retrucar. Então, nós precisamos pedir a Deus constantemente para que não reajamos ao ataque do inimigo e não daquela pessoa, de quem quer que seja. Porque o inimigo vai usar sempre a parte mais frágil, a parte mais vulnerável. Por quê? Porque não está buscando a Deus, porque não está em comunhão com Deus, ou porque não está priorizando um relacionamento com Deus, ou então porque pecou e não corrigiu. Então Satanás vem para entrar de sola mesmo, entrar para aproveitar a oportunidade. Nós temos que estar atentos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então é uma luta que é travada aqui no contexto entre a terra e o céu. Nós não estamos lutando contra o ser humano, precisamos entender isso, pedir que Deus nos traga isso à mente sempre. Não é a pessoa, é quem está por trás da pessoa. Se você ataca a pessoa, o diabo vai rir de você. Você está atacando a pessoa errada e ele está rindo e se deleitando porque você caiu na conversa dele. Então, eu e você precisamos orar a Deus. Não permita que eu reaja a qualquer tipo de provocação, a qualquer tipo de insinuação, a qualquer tipo de ataque do inimigo.
usando pessoas, usando circunstâncias, situações, fofoca, maledicência. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções deles. Os critérios para lidarmos com quem peca contra nós são bem definidos na Bíblia. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Não é na vista de outras pessoas. Vai lá, conversa com ele, sozinho. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Isso quando alguém está em pecado e quer permanecer no pecado, você já falou, a pessoa não ouviu, você leva uma pessoa com você e vai lá e fala com essa pessoa. Mas se ela se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentio e publicano, ou seja, como quem não conhece a Deus. Porque essa atitude não é de quem não conhece a Deus. Levítico 19, 17, lá no Velho Testamento, não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Então, não há limite para eu e você perdoarmos quem quer que seja. Pedro indagou a Jesus. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes. Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, não tem limite. Eu vou terminar. Em Lucas 17, 3, 4, Jesus ensinou também: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. E Levítico outra vez, para terminar: não guarde ódio no coração contra o seu próximo, mas repreenda-o e não incorra em pecado por causa dele. Ou seja, não saiba, não permita que ele pecou contra você, você fique calado e não fale com ele. Vai lá e fala com ele: olha, você pisou na bola. Se ele quiser te ouvir, tudo bem. Então, para você não ser conivente com o pecado dele. Quando você encobre o pecado que foi revelado a você e você fica calado, você é conivente. Então você não pode fazer isso. Mas isso deve ser feito com cuidado. O texto diz: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Por quê? Ele diz: eu sou o Senhor. Então, voltando para terminar, detalhe importante: o perdão deve ser verdadeiro, sincero, autêntico do coração. Como fazer isso? Escolha perdoar. É uma escolha que você faz. Escolha amar. E diz Deus: eu escolho perdoar. Eu escolho amar. E deixa com Deus, porque Ele vai trazer o sentimento. Comece a orar por essa pessoa. Comece a manifestar ações que mostram que você perdoou e amou e ama essa pessoa. Tem atitudes de quem perdoou. Tem atitudes que demonstram que você perdoou e ama quem você por quem você foi ferido. Então, nós, concluindo, a base da nossa fé é o perdão de Deus.
mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós negarmos perdão a alguém, estamos negando o perdão a nós mesmos e assim nos condenando à morte eterna. E o que queremos enfatizar? Você não pode orar como igreja. Você não pode orar sozinho se não tiver resolvido essas questões. Então, queremos que você entenda a importância de orarmos juntos, de orarmos uns pelos outros, de orarmos como igreja, de caminharmos na mesma direção. E para isso nós precisamos resolver conosco, com Deus e com quem for necessário, para que possamos ir em frente. Nenhuma casa dividida contra si mesma prosperará. Aliás, não é isso que diz o texto, não. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir.